se a gente tem um diálogo com a comunidade, entende de que forma eles entendem o esgoto, a importância daquilo. Então, eu acho que precisa ter esse lado mais humano do engenheiro, cada profissional, né, cada engenheiro que se forma, entender que não basta ficar na frente do computador dimensionando e pensando, precisa muitas vezes ter o contato com a comunidade, ter o contato, a realidade daquele local, porque senão a gente cria exatamente isso, elefante branco para uma comunidade pequena e que depois não tem uma operação adequada, a estação para e o esgoto bruto vai direto para o corpo receptor, né? Bom dia, estamos começando mais um Acesa na Mídia. Hoje o episódio vamos falar sobre efluente, tratamento de efluentes e como essa grande área envolve engenharia sanitária e ambiental. Muito prazer, meu nome é Ademir, sou fundador da Berlim Ambiental, a primeira e única empresa no estado de Santa Catarina a ser reconhecido pelo Prêmio Excelência durante 2 anos consecutivos e host do podcast da Acesa. Hoje temos a nossa convidada Camila, que vai falar sobre esse tema, né? Então, Camila, se apresente para os nossos ouvintes aí. Prazer, Ademir, obrigada pelo convite. Essa iniciativa é bem interessante para que a gente possa divulgar cada vez mais o saneamento, né? A questão da cultura, educação, isso só traz benefícios para toda a sociedade. Então, bom, como tu já indicou, meu nome é Camila, né? Eu formei na UFSC em 2014 e na minha trajetória, principalmente com o esgoto, eu comecei no grupo de estudo de saneamento descentralizado, né? Que foi fundado pelo professor Felipe. Passei 2 anos com iniciação científica, trabalhando principalmente com wetlands, né? Para tratamento do lodo. Inicialmente era para trabalhar com banheiro seco, mas o meu primeiro dia com essa pesquisa eu pedi para sair. Não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência, eu tive que homogeneizar fezes de criança de 4 anos atrás de ovos geomintos, e eu falei, não, isso aí não consigo. E aí migrei para a parte de wetlands, e que foi muito bom. Depois disso, trabalhei, estagiei na Habitasul por 1 ano, e depois disso, passei 6 meses na França, né, com uma bolsa do Braftec, disponibilizada pela UFSC. Encerrei um pouco antes o meu intercâmbio, porque surgiu a oportunidade de um estágio na Rotária do Brasil, empresa que eu estou hoje, e resolvi voltar para tentar o acesso. Por sorte também passei no processo seletivo e estou lá desde então. Muito bem, né? E tu podia explicar um pouco mais essa questão, porque o saneamento é como se fosse o fim, né? Uhum. Então, explicar brevemente assim as questões assim, tem a questão do tratamento de água, tem a questão do abastecimento de água, a questão da utilização que as pessoas utilizam na sua casa e o tratamento e assim por diante, para entender essas etapas e talvez até um pouco quais são as principais etapas de um tratamento de efluente também para o pessoal entender. Perfeito. Então, é importante das pessoas saberem que, havendo consumo de água, se gera resíduos em cima disso, né? Então, a gente precisa fazer esse tratamento, até porque quando a gente fala nível de bacia hidrográfica, quando eu lanço o meu efluente num corpo receptor, mais à frente alguém coleta essa água para fazer o tratamento para poder beber essa água. Então, assim, não existe eu cuido do meu e o outro município cuida do seu. Não tem essas fronteiras administrativas quando a gente fala de saneamento. Então, no momento que a gente trata o esgoto, a gente consegue manter o corpo receptor e muitas vezes até melhorar a qualidade dele, né? Então, nesse sentido, um tratamento que a gente sempre observa a gente tem que fazer um pré-tratamento, retirar os sólidos grosseiros, depois tem um tratamento geralmente biológico, né? E aí tem uma série de tecnologias. Depois disso a gente faz a decantação do lodo, passa pelo tanque de cloração para fazer a desinfecção desse efluente tratado, né? Remoção de patógenos e segue para o destino final, que pode ser um corpo receptor, pode ser a drenagem pluvial e a infiltração no solo, irrigação. Não vou entrar nesse tema agora porque seria um sonho que a gente tem para todas as estações, né? Muito bem. Então, basicamente, tem a questão do efluente que chega, tem a estação de tratamento, que sai a questão da água tratada e tem resíduos nessa questão, que daí é que você comentou do lodo, né? Isso, daí tem o efluente tratado e tem o lodo, que é a parte... um dos maiores custos de uma operação de tratamento de esgoto é o lodo, né? E ao mesmo tempo, como muitos veem como vilão, na verdade a gente deve enxergar como um grande benefício, porque ali tem todas as coisas ruins do esgoto, mas também todas as coisas boas. A nível de nutrientes, por exemplo, quando a gente pensa numa economia circular, de utilizar
esse lodo para fazer fertilização, recuperação de áreas degradadas, ou seja, principalmente nitrogênio e fósforo, que tanto se comenta, né? O fósforo também, que as previsões, como o ciclo do nitrogênio, a gente não consegue fazer o mesmo com o fósforo. Tu faz a mineração, gera ali o fertilizante, tu não tem mais como recuperar aquilo, a não ser que a gente utilize de uma forma mais nobre, né, do que simplesmente enterrar em aterro sanitário, né? Muito bem. Dá para dividir então também essas questões, esses tratamentos de efluentes em pequenas estações, grandes estações, descentralizados? Podia explicar um pouco como dividir esse tratamento de efluentes hoje na engenharia sanitária e ambiental? Então, quando a gente fala de ETs descentralizadas, a gente tem que pensar, porque pode ser Ou por que cada uma, né? Engloba o que uma é cada uma, qual a característica de cada uma. Não, essa aqui não é uma solução, a bala de prata para tudo, né? Então, para cada cenário tem uma solução. Perfeito. E é bom, acho que o intuito desse programa é a gente explicar também, desmistificar isso, porque fica assim, algo entra alguma coisa, sai alguma coisa. Mas o que é esse meio? Por que em Florianópolis a gente utiliza mais isso? Por que uma pessoa no Rio Grande do Sul tem que usar mais isso? Por que no interior tem que ser mais isso, né? Perfeito. Então, começando pelas centralizadas. Basicamente, elas têm redes de esgoto e todos os esgotos que são recebidos nessa rede seguem para uma estação única de tratamento. Se a gente pensar, por exemplo, em Florianópolis, a gente várias estações, não tem uma única. A gente poderia sugerir que são estações descentralizadas também. Então, assim, uma ET descentralizada, ela pode ser desde 5 habitantes para uma residência, como ela pode ser para 100, 200, 5 mil, 10 mil. Então, assim, estações de grande porte ainda assim são estações descentralizadas. O grande problema disso, quando a gente pensa em ETs descentralizadas ou ETs individuais, como alguns profissionais preferem chamar, quando a gente pensa na tecnologia de uma ET centralizada e aplica diretamente para uma ET descentralizada. E aí a gente começa a ter uma série de problemas de projeto. Tu pode dar alguns exemplos? Claro, sem dúvida. Por exemplo, se eu pegar um lodo ativado fluxo contínuo, basicamente existe um tanque de aeração seguido de um decantador secundário. E esse caso é mais para, por exemplo, assim, um bairro, por exemplo? Isso, por exemplo, para um município, para um bairro, pode-se ter. Um centro de um município, por exemplo, seria um caso. Exatamente. Agora, a gente observa muitas estações de condomínios residenciais que trazem essa tecnologia e fazem o mesmo esquema. Fluxo contínuo, né? Tanque de aeração seguido de decantador secundário. O grande problema é que a gente tem uma composição que a gente poderia chamar de unilateral dos esgotos que são desses condomínios residenciais. Ou seja, não existem várias produções de esgoto de estabelecimentos distintos. A concentração e a vazão, ela segue um comportamento muito distinto de uma rede centralizada, porque a própria rede de esgoto serve como uma equalização. Já, assim, porque a gente tem produção de esgoto, se a gente pegar no período da madrugada, 60%, 70% de contribuição numa rede centralizada. Já na descentralizada, num condomínio residencial, a não ser que a pessoa, todo mundo tenha insônia e fique, né, produzindo esgoto. É muito menor. Zero, às vezes, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem comportamentos muito típicos nesses condomínios residenciais. Basicamente, 7 da manhã todo mundo se higieniza, lava a louça, passa o dia inteiro fora de casa. À noite volta todo mundo, toma banho, utiliza água. Então, a gente tem picos de vazão em momentos específicos. E durante o período comercial, digamos assim, que as pessoas estão fora de casa, a vazão baixa muito. Então, quando a gente aplica uma estação descentralizada, a gente utiliza aquele pico de vazão, por exemplo, de 1,8 da vazão média. Só que nessas estações descentralizadas, a gente já observou isso na prática, picos de vazão de 4, 5 até 7 vezes a vazão média. E o que ocasiona isso? A gente tem esse pico de vazão, o decantador secundário, que é dimensionado para vazão média, ele recebe um pico de vazão hidráulico, lava o lodo e a gente daí tem um problema dá um reset contratado. No sistema. Exatamente. Muito bem. E se for pensar até, isso é um desafio de ETs, né, de condomínios, mas se for pensar até em escalas maiores também, por exemplo, pense em municípios litorâneos, igual a gente está em Santa Catarina. Sim.
Balneário Camboriú tem uma população X, chega na virada do ano, tem 5X. Isso vai acontecendo paulatinamente em cada sistema. Então, Sim, é um desafio que enfrenta hoje no tratamento de efluente, então, claro. as variações de vazão do efluente que chega. Assim, Sazonais. Né? Exatamente. E que se torna extremamente crítico em estações menores, né? Então, a gente tem que fazer sempre essa avaliação. Se eu vou implementar, o que eu preciso construir adicional para a gente não ter esses problemas operacionais, né? E quais são as tecnologias que tu vê que são assim, Ademir, poxa, isso aqui é o feijão com arroz do tratamento de efluentes, isso aqui é o supra-sumo, isso aqui é o que há de melhor hoje. Certo. Sim, o que você mais gosta também, porque às vezes pode ser assim, a minha linha técnica, adoro essa estação como um todo aí. Claro. Olha, como assim, a gente ao longo da vida profissional estuda e acompanha uma série de tecnologias, né, inclusive inovadoras, a gente tem ideias de como funcionam, porque quando a gente vê a informação, sempre vem a parte mais bonita do negócio, né? Mas como eu vou puxar para o meu lado, que são as duas tecnologias que a gente mais trabalha, projeta, executa e opera, que são os lodos ativados em batelada, os SBRs, e os wetlands para tratamento de esgoto e também de lodo, por exemplo. Poderia explicar as características de cada um, como funciona cada um? Porque eu acho que são tecnologias que não são tão difundidas na região aqui, principalmente. Então, os lodos ativados em batelada, ele segue o mesmo princípio de um fluxo contínuo, que foi o primeiro que a gente estava comentando, só que ele, digamos assim, de uma forma bem simplória, o decantador secundário, ele está dentro do tanque de aeração. Então ele faz a aeração, tudo faz dentro de uma mesma unidade. E daí ele decanta ele mesmo. Isso depende de uma automação, né? Acaba tendo um pouco mais de robustez. São projetos mais sofisticados, né? Sim. De manutenção, de controle de bomba, Isso, ele tem, assim, tendo uma automação bem feita, acaba que a gente tem um sistema robusto, com certeza, mas já frente a todas as tecnologias que a gente acompanha em outros setores, é uma coisa refinada. Simples, digamos, né, assim, algo que é viável de se fazer, mas logicamente precisa ter, um município que precisa ter técnicos capacitados para fazer a elaboração desse projeto e depois operar. E por que eu gosto muito do lodo ativado em batelada? Porque ele consegue absorver esses picos de carga orgânica, de vazão, exatamente, de uma forma mais adequada. Por quê? Porque eu consigo reduzir as etapas para receber esse esgoto que vem de uma forma expressiva, mas eu sempre mantenho o tempo de sedimentação fixo, em 1 hora geralmente. Então, necessariamente, esse efluente vai tratar. Claro, vai ter uma redução, se eu projetei para um tempo, eu reduzo, vai ter uma pequena redução variação, na eficiência. Mas nem próximo do que teria Nem próximo do que teria num fluxo contínuo, por exemplo, que a gente não consegue controlar isso, né? Então, e daí com o tempo de decantação, tu consegue controlar melhor o tratamento. Perfeitamente, porque mantendo isso, eu garanto que não tenha saída de lodo para o tratado, especialmente. E das wetlands? E o wetlands aí é uma paixão já desde a graduação, né? Porque trabalhei no GESAD durante 2 anos e muito do que eu aprendi lá com a professora Maria Elisa Magre, especialmente, que me orientou, me possibilitou entrar na Rotária, inclusive, né? E aí, na Rotária, foi assim, nossa, uma explosão, porque eu comecei a ver muitos projetos distintos de wetlands, né? E projetava e operava. Então eu completei o ciclo. Daí tu fazia a questão de início do projeto, isso, a execução da obra e a operação. E quais os desafios desse ciclo todo que, assim, você mais enfrentou? Por exemplo, assim, poxa, eu comecei agora em uma empresa que projeta estações de tratamento desse porte, que constrói e que faz a questão também da gestão, porque eu acho que, sim. Cada fase é um desafio diferente, um problema diferente, uma habilidade diferente, como você, como engenheira, né? Claro. Então, até falar assim, quais habilidades que você desenvolveu em cada etapa? Então, assim, qual habilidade para quem está olhando esse podcast e pensa assim, poxa, quero trabalhar com um projeto de ETS. Quais são as habilidades que eu preciso já pensar nisso, sabe? Quais são as habilidades que eu preciso na hora da execução de uma obra? Quais as habilidades que são a operação? Né? Que, assim, eu vejo que aqui talvez sejam cargas mais pontuais, aqui uma gestão e aqui como colocar uma atividade em fluxo contínuo, né? Então, perfeito. É uma boa pergunta para você, Camila. Sim. Então, primeiro de tudo, a habilidade principal, paciência e o controle da ansiedade. Porque quando tu
está acompanhando uma execução, muita coisa pode acontecer e muitas coisas às vezes saem do planejado, né? Prazo de entrega de insumos, os fornecedores que atrasam, então tem que ter realmente um condicionamento assim mental, né? Um jogo de cintura a mais. Um jogo de cintura, porque tá entregando um projeto, o cliente quer para ontem e às vezes foge do teu controle, né? Mas assim, o projeto, digamos que é uma parte muito crítica, porque a gente não pode escapar dos critérios, né, mínimos, dos básicos que a gente tem para dimensionamento. E a execução, principalmente para sistemas wetlands, é o cuidado com o meio filtrante. Ou seja, por exemplo, se eu utilizo um wetland vertical, de fluxo subsuperficial, eu preciso de uma areia que seja adequada, que não tenha impurezas, porque senão eu posso colmatar o sistema em menos de 1 ano, por exemplo. Preciso prever um tratamento primário que remova os sólidos e a gordura, para que isso também não entre no sistema, porque senão colmata também. E a gente já observou isso, né, em wetlands que a gente projetou, mas não necessariamente operamos, né, executamos também, e houve esse processo de colmatação. Também não só por um tratamento primário que não foi realizada uma operação, manutenção adequada, mas também pelo estabelecimento começar a ter restaurantes, outros estabelecimentos que não foram previstos. E aí, não informado, né, para a empresa, não necessariamente a Rotária que estava operando, e aí o sistema começa a ter um pico de carga orgânica que não foi previsto, porque assim, o wetland, assim como a SBR, é uma grande solução para esses picos de carga orgânica hidráulica, porque o wetland ele tem uma área grande, um volume de reações ali que permite que a gente consiga absorver esses picos. Só que tudo tem um limite, né? Nada sempre sobrecarregar o sistema e vai funcionar. Não é bem assim. Mas eles auxiliam muito nesse problema. E quais habilidades que você vê que é importante para manutenção desses sistemas operando, assim? Porque daí é toda uma logística, não é um trabalho pontual, sei lá, trabalho de meses, anos sobre essa manutenção como um todo. Como que é as habilidades que você desenvolveu para fazer esses controles, ou até mesmo assim, eu comento muito que às vezes assim, o primeiro desafio do engenheiro é ele executar um bom trabalho. Perfeito. O segundo desafio é ele fazer a equipe dele fazer um bom trabalho. Perfeito. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Na sua trajetória, o que você vê que também foi importante nessa questão de organização, padronização? Claro. Na verdade, é bem o que tu falou. Precisa ter uma equipe bem estruturada, né? Porque o wetland, por exemplo, tem muita gente que imagina, porque é um filtro plantado, né, com macrófitas. Então as pessoas pensam, com plantas não precisa ficar fazendo manutenção constante. Não, muito pelo contrário, precisa, né? Tem a poda, tem a questão da limpeza, hidrojateamento, etc. Então, assim, é importante essa equipe ser constantemente capacitada e treinada, né? Isso a gente faz muito lá com os nossos operadores, tanto capacitação teórica quanto prática e mesmo análises laboratoriais para que eles tenham esse conhecimento do ciclo todo, né? Entendam o que são os parâmetros que a gente tanto cobra deles, mas para que eu estou fazendo essa análise? Então, é importante ter essa equipe bem capacitada, né? Porque não existe sistema. A gente vê, às vezes, soluções milagrosas que aparecem, estações que não formam lodo, ou estações que têm, sei lá, uma série de invenções que não existe isso, né? Então, na prática, as coisas não funcionam assim, dessa forma. Exatamente. Então, a gente sabe que demanda, sim, um controle muito adequado, próximo, né, para que as coisas andem bem. E junto a isso, uma facilidade que a gente utiliza muito nas nossas estações, que aliás a gente não opera sem esse recurso, é o sistema de telemetria, né, o controle à distância. Eu ia entrar nessa pergunta agora. Sim. Porque assim, o que eu vejo? Sei lá, se tu pegar a evolução desse setor no tempo, né? Então, antes tinha que ter um operador de ETE lá, olhando tudo, taranda. E hoje, por exemplo, vocês monitoram ETEs em todo o Brasil. Sim. Então, como foi essa mudança desse monitoramento? Como que é implantar essa parte tecnológica? Como que é esse monitoramento hoje? Porque eu vejo assim, o engenheiro de 30 anos atrás não é o mesmo engenheiro de hoje. Claro.
A mesma operação de 30 anos atrás não é a mesma operação de hoje. Claro. Então, como isso mudou? Como essa questão de implementação de tecnologias em um sistema que é convencional? Então, conte a experiência de como você participou disso, como foi feita essa mudança. Sim. E como é trabalhar com isso, né? Hoje é uma foto, um vídeo, é instantâneo, é tudo na hora, é tudo monitorado. Não, com certeza. Eu acho que começando pelo básico, desde que surgiu aí o WhatsApp e a gente consegue em tempo real ver o que está acontecendo na estação, já foi uma coisa muito positiva. Mas lógico, depende de ter alguém no local nos passando essas informações. Agora, a telemetria a gente vê como um recurso essencial porque eu consigo, através desse monitoramento à distância, ver tudo que está acontecendo na estação. Se parou um aerador, parou um soprador de ar, se eu tive problema numa bomba, se ela para de uma elevatória de esgoto bruto, transborda tudo. Então, assim, isso é um recurso essencial. E também o controle remoto que nos possibilita, à distância, ligar e desligar bombas e outros equipamentos eletromecânicos. Então, isso, sem dúvida, já existe há bastante tempo, sim, né? Sim. Mas ver na prática às vezes o simples é o necessário, né? Não inventar muita coisa e a gente consegue fazer uma operação adequada. Eu até costumo falar que tu não pode negligenciar o básico, né? Porque se tu erra no básico, como é que tu vai fazer o extraordinário? Perfeito. Então, eu vejo que nesse sistema é isso, sim. Fazer o básico bem feito já é uma grande evolução. Isso. E cada sistema ele é projetado com algumas peculiaridades. Então, assim, esse sistema é melhor para esse tipo de... Quando a gente fala vazão, a gente tem que pensar, talvez até pensar em contribuintes ou quantas pessoas estão gerando aquele efluente, né? Porque às vezes vazão é um número muito... Para quem não é da área, é muito difícil. O que é 100 metros, 100 litros por segundo? O que é uma vazão de 10 litros por segundo? Exato. Então, assim, mas pensar, para uma população maior, 10 mil habitantes, melhor esse tratamento aqui com rede de esgoto. Não, é um local... Tem muita variação de temperatura, então talvez seja esse melhor tratamento de efluentes também. E eu queria perguntar para você assim, né? Quais os principais desafios e tecnologias que você vem acompanhando e também que são tendência? Porque assim, pensar que quem vai entrar na faculdade hoje, essa tecnologia que hoje talvez seja de ponta, vai ser que ele vai trabalhar lá. Claro, né? Claro, sem dúvida. Assim, quando a gente fala principalmente termos de universalização do saneamento, por exemplo, que é um assunto essencial, né, para nossa sociedade. É igual tomar água, né? Igual, assim, é básico do básico. E o que acontece? A gente tem, Brasil é um país continental, né? Então a gente tem particularidades de cada estado, de como é o investimento para cada um desses municípios. Então, em termos, até trazendo um pouco da questão das regionalizações, para nenhum município ficar para trás, né? Quando tu vê que alguns municípios, estados investem R$180 por pessoa por ano e outros menos de R$10. Então o negócio está muito desequilibrado. Acho que foi até o Instituto Trata Brasil que fez uma pesquisa que para a gente alcançar a universalização do saneamento era algo em torno de 230, R$250 por habitante por ano. Então assim, já tá não chegou nem perto, o nosso máximo não chegou nem perto do que é o essencial para ser feito isso. Exato. E claro, existem municípios que acabam investindo, sei lá, R$600 habitante ano, e tem alguns que já atingiram a universalização, outros estão bem próximos, então a gente tem uma variação muito expressiva. Você poderia citar alguns cases que você vê, esse case é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu participei de algum evento, algo desse tipo, pode ser até nacional, internacional nessa área? Certo. Então, basicamente, quando a gente pensa a nível de Brasil, quais seriam as soluções para a gente atingir, né, essa universalização? Não existe uma fórmula pronta. Como a gente acabou de falar, o Brasil tem uma heterogeneidade muito grande. Então, assim, um tipo de sistema que a gente vê como muito importante para a gente conseguir fazer a universalização de muitos desses estados e municípios, observar que alguns têm uma densidade demográfica com a população, né? Vamos falar de uma forma mais simples. Uma população muito espaçada, né? Então, um pouco aqui, um pouco lá. Como é que vai fazer uma rede centralizada para ir para uma estação centralizada? Não é a solução. Então, assim, a nível de wetlands, né? Puxando para isso, inclusive trazendo esse assunto, a Rotária faz parte de um grupo que se chama Global Wetland Technology, né, o GWT, e a gente faz reuniões técnicas com certa frequência para ver o que funcionou lá e o que a gente pode fazer aqui, tropicalizar, né, basicamente. Então, assim,
wetland para tratamento de lodo, wetlands que podem ser utilizados para o tratamento de fossas sépticas, por exemplo. É o exemplo da Casan, por exemplo, que fez no município de Descanso, aqui em Santa Catarina. Basicamente, pegar o lodo das fossas sépticas e levar para uma única estação. E isso é muito bom, até porque se faz um controle também de, uma vez por ano eu preciso fazer a coleta dessas fossas sépticas e levar para essa estação. Então isso funciona muito bem. Outros tipos de wetlands que a gente, inclusive vai ser o primeiro que a gente vai implementar no Brasil. Estamos com novidades aí, pessoal. Novidades. Não posso entrar em muitos detalhes por questões contratuais, né? Mas o nosso primeiro sistema é um wetland francês, né? Sistema francês airado, né? Que se chama Rhizosphere. Ele foi patenteado por 4 empresas, são 2 francesas, a Synthea, EcoBird, aí tem a Naturally Wallace, que é americana, e a Hitland, que é da Bélgica, se eu não me falha a memória. E eles patentearam esse sistema, e por que ele é tão interessante? Porque, voltando para o tema do lodo, os custos elevados que a gente tem, se a gente tem uma solução que elimina a parte do pré-tratamento, o gradeamento, o tratamento primário, ali, o grosso dos sólidos, e jogo diretamente num sistema, que seria, por exemplo, o wetland francês, eu consigo me despreocupar com a questão do lodo. Geração de lodo, porque às vezes tu não tem nem para onde levar esse lodo, tem muitos municípios que não tem nem aterro sanitário, é lixão, mas isso no básico de hoje, porque eu penso de outra forma que a gente deveria fazer com lodo, né, que foi o que a gente começou nesse podcast. E aí, esse lodo ele vai estabilizando e mineralizando na superfície durante 10, 15 anos. Na França já tem uma série de sistemas implantados dessa forma, e depois eu consigo utilizar esse lodo que se formou na camada para fertilização, por exemplo, né? E além disso, eu estou tratando o efluente bruto, sem a necessidade de um tratamento preliminar. Então, assim, a gente não pode dizer que é uma solução milagrosa, mas é uma solução muito interessante para esses casos que, se a gente olhar o Brasil, acho que, se não me falha a memória, 60% dos municípios têm menos de 15 mil habitantes. Então essas soluções, elas são completamente viáveis para isso. E tem uma escala muito maior também, né? Porque daí é o principal problema de muitas pessoas, né? Perfeito. Então dissemina bastante também. Perfeito. E segundo a sua visão, tem mais algum assunto que você queira abordar? Que não, isso aqui para quem está ouvindo é essencial. Olha, eu acredito que a gente fala muito de wetland e lodos ativados, porque logicamente é o que a gente vê que funciona bem porque a gente opera, né? Mas eu acho que essa busca sempre por soluções, ter esse olhar do que, assim, o diálogo com a comunidade, o que faz mais sentido para elas, não trazer assim o que adianta colocar uma Ferrari numa estrada que não é pavimentada, por exemplo. Então, assim, não adianta trazer tecnologias que tu não tem um corpo técnico qualificado na região. Então, quanto menos tu inventar, assim, de soluções, melhor. Então, assim, eu vejo que se a gente tem um diálogo com a comunidade, entende de que forma eles entendem o esgoto, a importância daquilo, então eu acho que precisa ter esse lado mais humano do engenheiro, cada profissional, né, cada engenheiro que se forma, entender que não basta ficar na frente do computador dimensionando e pensando, precisa muitas vezes ter o contato com a comunidade, ter o contato, a realidade daquele local, porque senão a gente cria exatamente isso, elefante branco para uma comunidade pequena e que depois não tem uma operação adequada, e a estação para e o esgoto bruto vai direto para o corpo receptor, né? Perfeito, muito bom. E Camila, também queria perguntar assim mais para encerrar também, qual a mensagem que você passaria para quem quer trabalhar, primeiro, quem está pensando nessa área de engenharia sanitária e ambiental, e também para quem quer trabalhar nessa questão de ETS também, assim, segundo a sua visão, com a tua experiência. Então, poxa, você está mais 10 anos na área, assim, você fez a questão da graduação, fez a questão de intercâmbio com a Braftec, voltou para o Brasil, está numa empresa de renome, então assim, qual a mensagem que você passa para essa pessoa que está te ouvindo hoje? O que a Camila gostaria de ouvir há 10 anos atrás? Talvez seria uma boa também indicativa. Não gosto de falar de tempo, né? Porque daí... né? Com certeza. Mas eu queria uma mensagem de encerramento para quem está nos ouvindo hoje. Certo. Então, vamos supor, quem está entrando na faculdade agora, né?
não desespere, eu sei que o início é bem, é bem sofrido, né, dependendo das matérias e professores que ensinam essa matéria. E ao longo da faculdade, tente se aproximar, né, de matérias que fazem mais sentido, conversa com o professor, tenta um estágio na área, e se não tem muita certeza, pula para outro, porque a engenharia sanitária ela é ampla, né, aqui a gente está falando de esgoto, mas tem água, drenagem e os resíduos sólidos, né, então assim, experimente um pouco de tudo. E aí, depois ainda se resta alguma dúvida, faça uma procura por empresas que consigam te mostrar na prática o que a gente está estudando na faculdade, né? Porque muitas vezes, nossa, que legal trabalhar com esgoto. Aí vai pro mercado de trabalho, é perrengue, tem que ir pro fim do mundo, porque muitas estações a gente tem que fazer no interior. Mas entenda que é um trabalho muito nobre. Eu enxergo isso como... às vezes a gente romantiza um pouco também, porque o que a gente faz... Mas tem que romantizar também, não é só o ganhar dinheiro e ser a melhor empresa. Hoje eu vejo que a Rotária é uma das melhores empresas do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação absurda com o que está acontecendo com as nossas estações, desde uma estação pequenininha num condomínio até uma estação de grande porte, né? Então, assim, entenda que o trabalho que você, estudante, está realizando é algo que vai ficar para as próximas gerações, um impacto muito positivo que a gente pode ter em benefício de saúde, educação, emprego. Então, uma pessoa que passa mal o tempo inteiro, como é que vai trabalhar? Ou uma criança que está sempre doente, como é que vai estudar? Então, é realmente algo muito, muito motivador. Muito bem. E para quem está na linha final já está vendo a linha final lá da faculdade, Sim. Né? Porque já começa a gerar um frio na barriga, Claro. Né? Duas dificuldades, né? Uma é a dificuldade para entrar, outra dificuldade para sair, a reintegração social. Claro. Então, Sim. o que você vê para essa pessoa também que está nos ouvindo hoje? Então, muita gente acaba saindo desesperançoso ou vai para outra área. Isso a gente já observou com alguns dos nossos profissionais. Mas, assim, realmente, às vezes a gente não enxerga o que é possível de se fazer no ambiente em que a gente está. Mas a engenharia sanitária, como eu falei, como ela tem um leque variado, óbvio, às vezes a pessoa sai e já quer, preciso ter um salário de engenheiro, já preciso ser o melhor de todos. Às vezes a gente precisa aprender um pouco que a gente, depois da faculdade, ela te deu toda uma bagagem, mas o mercado de trabalho vai te trazer mais ainda. Tem toda uma construção profissional ali, claro. Né? Então, assim, tenha paciência, porque as coisas vêm. Trabalha, estuda, sempre se capacita, porque assim, não tem assim, eu terminei a faculdade, agora eu já não preciso mais estudar. Tem gente que não quer nem mais pensar nisso. Mas se a gente não se atualiza, a gente morre, porque daí as coisas... Ainda mais nos tempos de hoje, as coisas mudam muito rapidamente, né? Aqui no escritório a gente fala que o mundo ele não gira, ele capota já. Ele capota. Então tem que acompanhar, tem que estar sempre estudando, participando de seminários, fazendo discussões técnicas, porque isso é enriquecedor. Isso vai trazer uma bagagem maior ainda para esses profissionais. Então tenha paciência que vai chegar lá também, seja onde quer que seja, né? Mas é importante essa questão da paciência. Eu lembro que quando eu me formei, eu já queria, assim, mudar o mundo, fazer muita coisa. Mas, assim, às vezes tem que ir aprendendo, ser um pouco humilde também. Mas small wins, né? Pequenas vitórias que você vai conquistando. Eu até fui num evento também na faculdade, daí eu sempre chego cedo para entender o ecossistema que tá rolando ali, né? Perfeito. E daí estavam conversando e falando assim, nossa, porque eu fiz um estágio e daí só me colocaram em fazer coisas repetitivas e daí eu saí do estágio, não sei o quê, e eu vim daquela pessoa, pensei, nossa, eu acho que ela quer entrar e quer sentar na minha cadeira e dirigir a empresa, quer estar na cadeira de diretoria e daí eu falo muito isso aqui no escritório também, a importância de você fazer muito bem coisas de base. Exatamente. Porque daqui a um tempo você vai saber como é importante alguém fazer uma atividade de base para você. Lógico. Então entender essa cadeia e como funciona. Ademir, eu não tenho paciência, tudo bem. É uma decisão tua. Sim. Mas eu vejo que os melhores profissionais que eu conheço são profissionais extremamente bons em fazer atividades de base. Claro. Né? Então, desde o atendimento a uma pessoa, ao documento que entrega para você, a como entrega para você, a como deixa isso preparado, e você vai perceber que no final do dia, eu como engenheiro, você como engenheira, em qualquer situação difícil que vai acontecer, você vai pensar em ter ao seu lado quem? Aquela pessoa que lhe ajuda a carregar o peso da mesa. Com certeza. É aquela pessoa que tu olha assim, poxa,
esta pessoa eu tiraria do meu salário para manter essa pessoa aqui, né? Sim. Então, a minha visão que quem entra hoje no mercado de trabalho ou quem está na faculdade tem que desmistificar isso. Então, eu não estou fazendo favor nenhum para você e nem você para mim. É uma troca, né? É uma troca. E pelo contrário, assim, que nem você. Você é um profissional de 10 anos de experiência. Possivelmente você vai me passar algo que você demorou 10 anos para aprender. Isso. E eu vou aprender em 3 meses. Então, qual é o poder disso na tua carreira a longo prazo? Porque uma coisa são coisas tangíveis que você conquista. Então, eu fui lá e comprei um casaco. Fui lá e ganhei uma promoção. Isso é tangível, é palpável, né? Sim. Mas tem habilidades que são intangíveis. Coisas que você conquistou na tua carreira que, assim, você trabalha em A ou B ou C, isso sempre vai ser com você. Então, são essas habilidades, assim, saber preparar coisas de base para alguém, porque, assim, sempre vai ter um nível hierárquico e você sempre vai estar respondendo a alguém. Então, por exemplo, eu também respondo a alguém, você também responde a alguém. Com certeza. Então, saber, assim, qual é a tua importância naquela função. E saber você se posicionar como uma pessoa essencial para a equipe. Que, no fundo, você vê assim, poxa, a empresa que eu trabalho, né, a Camila é super importante no que ela está fazendo aqui. E isso conta muito a longo prazo. Camila, quero agradecer demais a tua presença. Então, deixe suas redes sociais, faça o seu jabá, né, onde a gente encontra, assim, quem quiser tirar dúvida de wetlands, né, de WASB, Camila é especialista, ela falou que vou deixar o perfil aqui para todo mundo tirar dúvida, né, então deixe suas redes sociais. Tá, na verdade a gente tem a Rotária do Brasil, o LinkedIn e o Instagram, né, e principalmente no nosso site a gente tem os blogs, que daí tudo isso que a gente conversou aqui, mas obviamente bem mais detalhado, tem uma série de assuntos sobre saneamento descentralizado, inclusive, né? E outras frentes que a Rotária trabalha, economia circular, eficiência energética. Agora, por exemplo, a gente está com uma operação com a Sanepar, codigestão, produção de biogás a partir de codigestão. Então, nossa, assim... nem entrou nesse assunto aí, que é mais um assunto de biogás. Daí isso já vai para outro braço, assim, né? Por isso que eu nem toquei nesse assunto, senão é tema para outro podcast. Mas então a gente tem atividades muito distintas dentro da Rotária, né? Então a gente abraça uma série de coisas e caso queira saber um pouco mais do que a gente faz e também conhecer os nossos profissionais, trocar ideia, a gente está sempre à disposição. Na sede também, que fica aqui em Florianópolis. Então, acesse as nossas redes, porque vai ter bastante conteúdo interessante, né? E muito conteúdo confiável também. Muito bom muito bom elencado. Nesses tempos. A gente gravou alguns episódios também na questão, assim, de confiabilidade de informações, o que realmente... Que, assim, escrever um relatório, até uma pessoa do ensino médio faz, né? Sim. Mas saber o que vai ali, saber a correção daquilo ali, saber a questão técnica por trás daquilo ali é muito importante. Isso, Camila, um prazer inenarrável estar com você aqui. Muito obrigado por estar compartilhando toda a tua experiência, né? E gostei muito da tua visão de entender que essa profissão é uma profissão muito nobre. Exato. Né? Então, algo que chega como um problema, vocês fazem essa questão virar uma solução e isso perpetua em vários aspectos da sociedade. Então, assim, o saneamento, a questão do esgoto sanitário, a questão dos efluentes, é algo que não é muito visto, não é muito falado, mas é bom entender, que nem tu falou assim, não é só o papel técnico, tem todo um papel, a gente pega algo e deixa algo muito melhor, sabe? Então, meus parabéns por isso, né? Um prazer ter você aqui. E você também que está no Acesa na Mídia, associe a Acesa, né? Então, acho que é muito importante isso. E também o que acontece? Nós temos mais 3 eventos para fazer esse ano. Então, a gente tem esse projeto que a gente está fazendo, que é o Acesa na Mídia, que está divulgando as áreas da engenharia sanitária e ambiental e também valorizando cada profissional que a gente tem nessa área. Perfeito. Então, quando a gente valoriza cada indivíduo, a gente está criando uma associação muito mais forte. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem. A gente tem um curso de escritórios, excelência para escritórios de engenharia. Então, não é basicamente só saber que você tem um bom trabalho técnico, mas como você pode potencializar isso com uma empresa. Temos também o curso de liderança para engenheiros. Então, também a gente desenvolve-se muito a capacidade técnica das pessoas, mas também a questão de como liderar isso também. Importantíssimo. Né? E também temos no curso que a gente faz todo ano também sobre licenciamento ambiental, porque como muda a legislação, muda as questões de tópicos, então assim, muito importante. Então, muito obrigado por esse encontro aí. E até o nosso próximo episódio.